Olá, Getúlio, tudo bem? Bom dia, doutor. Bom dia, como que você está? Você está bem? Família, saúde e principalmente psicológico, né? A gente precisa cuidar e blindar, né, Getúlio? Isso. Não é fácil, não. Muita pressão psicológica, né? As pessoas são muito agressivas, né? Infelizmente, o mundo tá assim agora. Guerra para todo lado. É no trânsito. Todo mundo louco. Eu não sei, Getúlio, eu acho que tudo bem, eu acho que muita coisa contribuiu para isso, mas eu acho que redes sociais, as pessoas estão frustradas, olha a rede social do outro, acho que todo mundo é feliz, e não é, todo mundo tem problema, todo mundo tem situações que precisam resolver. E não é só isso, acho que é muito coach também, viu? Eu vejo que tem muito coach, olha, você tem que ser um sucesso, tem que ganhar dinheiro, você tem... Não, e a vida não é só isso, não é verdade, Getúlio? A vida é família, é paz, nada compra a sua paz, né? Cada um fazer o seu tranquilo, né? Não podia deixar muito não. Verdade. Eu gosto, não, na verdade eu gosto de um curso específico, algumas coisas assim, né? Getúlio, mais que o professor, você ganhou um amigo aqui, quero o seu bem, conta comigo, tá bom? Beleza. Meu problema eu acho que é simples. O que está acontecendo, Getúlio? Eu tenho um inventário e esse inventário, na verdade, foi feito 2 inventários em um só. Tá. O Decursos, ele era casado há 20 anos atrás e a companheira dele faleceu, né? E eles moravam numa propriedade rural. Então, o que acontece? Ali, ele teria que ter feito um inventário, uma ameação, né, dessa propriedade rural. No entanto, não foi feito. Ele casou não, ele conviveu em um estado com uma outra pessoa, praticamente logo após o óbito ali, 1 ano, 2 anos, tem 20 anos que ele convive com outra pessoa, aproximadamente 19 para 20 anos que ele convive com uma outra pessoa. E ele tem 10 filhos com a primeira companheira e 3 filhos com a segunda companheira. O que aconteceu? Chegou na hora de fazer o inventário agora. Em vida, ele ajudou esses outros 10 tudo a adquirir as propriedades rurais também, Rondônia, né? Isso aqui de Rondônia. Adquirir, então todo mundo formado, todo mundo está na condição dele. Aí ele tinha um outro imóvel, que é esse primeiro dele, que vamos dizer assim, na verdade ele estava em condomínio com todos os outros herdeiros, não foi feito inventário, e chegou agora na hora de fazer inventário. Aí eu estava querendo ver a possibilidade de eu usufruir esse 50% que não foi inventariado em nome da cônjuge sobrevivente. Ô Getúlio, me fala uma coisa. Esse cliente, ele tem a posse, na verdade ela, né? Porque ela é a viúva. Ela tem a posse exclusiva? Morava só ele, era com posse, né? Na verdade, que ele casou de novo e desde então ficou nesse imóvel. Ele casou de novo e ficou nesse imóvel. E quanto tempo, Getúlio? Casou não, né? Convivia no estado, né? Toda hora o termo. Convivia no estado e mudava, mora nesse imóvel como se eles fossem a vida inteira. Entendi. Getúlio, na Eu faculdade... não achei essa resposta em canto nenhum. Já procurei bastante já e não achei essa resposta. Meu prazo está vencendo. Eu não achei essa resposta, uma resposta segura assim. Que Eu não sei se você tem esse meu livro aqui. Você tem esse meu livro aqui? Não tem não. Eu não tenho. Ah, que legal, você tem vários. Nossa, que legal. Esse aqui Que também. bacana, você tem o direito imobiliário de AZ, tem o advogado imobiliário de sucesso, que legal, hein? Eu já fui dar palestra pela OAB em Rondônia, faz uns 5 anos aí, passou o tempo, hein? Aí os alunos me levaram para tomar açaí aí, foi muito bom. Que legal, você tem os livros, bacana. Açaizinho aqui É puro, né? todo dia saiu, um açaí todo dia. E o açaí é puro. Ô Getúlio, você sabe que o que o doutor pode fazer? Esse livro aqui tem essa explicação também. Mas é uma saída assim. Na graduação nós aprendemos errado, né? Morreu é inventário. E fazer inventário de um imóvel irregular não vai dar em nada. A gente sabe que por si só o inventário não regulariza o imóvel. Dá para fazer sim, dá para fazer uso capião. E a tese... Esse aqui já é regularizado, ele é regularizado. Já é regularizado.
Então, só que você vai usar a tese do uso capião de coisa própria, porque ela já tem 50% no nome, não é isso, Getúlio? Na matrícula já tem, né? Não. Não tá aparecendo? Não, porque ó, ela, na verdade, quando ela mudou aqui pro imóvel, ele já tinha esse imóvel com a cônjuge que tinha anterior. Entendi. Então, o nome dela nem aparece no registro de imóveis. Nem aparece. Aí o que acontece? Quando ele morreu, quando a companheira dele morreu, era para ter sido feito esse inventário. E não foi feito. Inventariado a parte dela dos 10 herdeiros, que até então não existiam os 3 novos. Aí ficou morando a Cida e o seu José no imóvel até agora, até os dias atuais. Ele morreu em 2022, ele morreu. E aí eu queria inventariar, eu queria usucapir essa parte da companheira anterior, que não foi, que era a minha ação dela, né? Ô Getúlio, me fala uma coisa, ela tem a posse da propriedade inteira ou só de fração ideal desse imóvel? Não de tudo, morava ela e o seu José. Tá. A minha cliente, o seu José, mora nessa terra tem 20 anos. Nossa. Antes morava o seu José e a dona Maria. Entendeu? A dona Maria morreu, não foi feito inventário, não foi feito nada. E aí essa possibilidade que eu queria ver, essa tese para eu conseguir usucapir esse 50%. Porque se ele estivesse vivo, ele conseguiria naquela tese, né, de um herdeiro, como ninguém abriu inventário, ninguém fez nada, né? Segundo aquela nova tese, ele teria. É isso que eu queria, puxar esse direito para ela. E me fala uma coisa, doutor Getúlio, ela tem a planta memorial descritiva? Ela não, ele, né? Tem a planta memorial descritiva atualizada ou não? Não sei se tem a planta memorial descritiva, até com o inventário deles aberto aqui. E esse imóvel, ele possui matrícula ou transcrição? Já é matrícula já, né? Matrícula. Tá. Escritura pública. Então, o que o doutor pode fazer? Pode fazer o uso capião, faz o do 1238 do Código Civil. O nome desse uso capião vai ficar assim, doutor Getúlio, vai ficar assim, olha. Ação declaratória de uso capião extraordinária habitacional. Ação declaratória de uso capião extraordinária social. Esse é o nome da peça, tá? Os fundamentos dessa peça, as teses, serão... Nós vamos usar aqui o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Social ou habitacional. Tanto faz. Aí na região é chamado de habitacional, tá? E a tese vai ser o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. E artigo 1238, parágrafo único do Código Civil. Então, o nome da peça, ação declaratória de uso capião extraordinária social, vírgula, conforme enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil e artigo 1238 do Código Civil, parágrafo único, viu? Esse uso capião, doutor Getúlio, não faz ele litigioso, não. Faz ele judicial, porém, não vai ter réu, porque é uma ação declaratória, tá? Ou seja, é uma ação que não vai ser em face ou contra alguém, é uma ação declaratória. Lá embaixo, nós vamos pedir nos pedidos a citação do último proprietário que consta na matrícula dos seus respectivos herdeiros e a citação dos confrontantes, confinantes, mas é uma ação declaratória, né? O judiciário vai só homologar. Então, a minha dúvida principal é... Doutor Getúlio, quantos anos tem a cliente? Ele, né? Quantos anos ele tem? Não, é a cliente. Ela. Ele é o viúvo, né? Ela é a viúva, ele é o falecido. O herdeiro faleceu, daí ficou a viúva. Na verdade, eu vou ter que fazer o reconhecimento de não estável, porque o que acontece? Eles fizeram um inventário, eu estou no inventário, eles fizeram um inventário e colocaram o inventário cumulativo. Ah, tá, fez a cumulativa. Aí o que eu vou ter que fazer?
outros 50%, porque 50%, como o seu José faleceu agora, aí vai dividir para os herdeiros, tanto para os 10 lá quanto para os 3 agora, né? E a meieira nem só herda também, aí ela não tem menção. E aí esse outro 50% é que eu tenho que dar um jeito de fazer esse campeão. Então eu vou ter que conseguir desmembrar esse eu não sei como que vai fazer para separar esse a planta. Na verdade, o que você tem que fazer, doutor? No inventário, a hora que você distribuir a ação dos campeão, você pode peticionar lá no inventário informando, pelo princípio da boa-fé e princípio da cooperação, que é aquele princípio novo do Código de Processo Civil, você pode informar que existe uma ação em andamento que requer que seja retirado esse imóvel do Montemor, né? Por quê? Porque como é uso capião, não necessariamente teria que entrar no inventário, entendeu? Você pode pedir para tirar, para excluir. Você pode fazer esse pedido. Ele é um imóvel só, 102 hectares. Tá. Só, é porque eu não sei se o senhor entendeu bem. É um imóvel só de 102 hectares. 102 hectares. Só que ela tem a posse de fração ideal, né? Faleceu. Estão morando os dois. 20 anos. Então o que acontece? 20 anos. Ele estava em condomínio com o seu José. Porque ele meiava, né? Então se tivesse feito aqui, na verdade, na época, se tivesse sido feito o inventário, tinha separado a metade desse imóvel aqui, né? Então o seu José e a Cida, eles moraram por 20 anos em cima da terra toda. E chegou agora, eles estão fazendo inventário. Quem entrou foi dos 10. Aí tem 10 filhos antes, que tem direito a 50% desses 10 filhos, a Cida nem entra, porque é da parte da mãe deles. E aí a gente tem esse outro 50%. Então 50% aqui, não tem como eu uscapi, porque ele faleceu agora, né? Então, se é de propriedade dele, não tem como eu uscapi. Já o outro 50% é o que eu tenho como eu uscapi só. Então é condomínio, vamos dizer assim, é condomínio que tá, né? Seria aquele condomínio, né? Porque a partir Mas um ponto importante, doutor Getúlio, eu faria o escapeão integral. Porque a posse, ela é sui generis. O enunciado 492 trouxe um novo conceito de posse. Fazer o escapeão e falar, olha, eu quero o escapeão só de 50%, não, eu faria de tudo. Porque quem tem a posse exclusiva hoje é ela. Ela tem a posse exclusiva. Né? Além de ter a posse exclusiva, ela tem a gestão exclusiva. Só que está no nome dele, só que o imóvel está no nome do seu José. Mas não faz mal, como é o escapeão, você vai fazer a aquisição originária. Você vai trabalhar com o julgado 16... O seu José faleceu agora. Só que a posse, a coposse, eu não sou obrigado a ingressar com a ação com o nome dos dois. Eu poderia fazer só o nome dela. Como ele faleceu, você menciona que ele faleceu, ou nem menciona, pode fazer o nome dela. Mas assim, o problema é assim. É. Como ele faleceu agora, então essa parte dele abriu a sucessão agora. É que o direito de posse e o direito das sucessões, eles não se misturam, né? Tem muito juiz que faz confusão, é perigoso num julgado de fazer isso. Mas no caso dela, para proteger ela, tem que alegar que ela tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva. Então ela quer o quê? O uso capião, que é uma homologação, porque o direito já existe, com base numa posse exclusiva que ela tinha com ele, mas porém a posse dele não tira dela a exclusividade dela. Você vai trabalhar em cima do julgado do RESP 16.31.859, anota ele aí. Recurso especial 16.31.859. 859, o recurso especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. No passado, nós tínhamos esse problema, não poderia fazer o escapeão porque tem a questão de direitos sucessórios, mas esse julgado deixou claro que o herdeiro pode fazer o escapeão, a partir do momento que ele prove os requisitos, posse, mas pacífico nos nomes. Eu sei que no caso o doutor está pensando em fazer só parcial, mas eu faria de tudo. Eu faria de tudo porque a chance de ter sucesso em tudo é muito grande. E a família? Como está a situação da família? Eles se dão bem ou não? Os outros filhos? Os filhos do primeiro relacionamento? Bom, os filhos do primeiro relacionamento, o que aconteceu? O dono do imóvel, como ele ajudou todos a formar, ele queria que esse imóvel ficasse desses outros 3 filhos que ele teve posteriormente. E todo mundo sabia disso. Só que
quando chegou na hora agora, o que acontece? Nem o direito real de habitação foi pedido que eles entraram com processo processual, e aí eu entrei no meio do processo, entendeu? Tanto que está terminando esse processo, eu precisava de urgência por isso, porque na verdade eu tinha que saber a viabilidade dessa uso capião, né, porque para suspender o processo, né, pelo menos a parte dos 50% que eu estou pensando. Eu ainda não entendi, doutor, é porque é assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma tabela aqui. Eu tenho uma tabela aqui, vou mandar aqui. Pode mandar para cá. Porque a estratégia do doutor era fazer uso capião só de 50% do imóvel, não de tudo, não é? Isso, não é? porque o que acontece? Porque o senhor José faleceu agora, então, por exemplo, os herdeiros abriu o direito para eles, entendeu? Agora, desses 50%. E os 50% da mãe deles não, abriu 20 anos atrás, quando ela faleceu. Já a parte do seu José, como ele morava com a Maria, ele morreu agora, e está no nome dele o imóvel, eu entendo que esses 50% abriu agora o direito, ela teria que morar mais 20 anos, daí sim ela poderia adquirir tudo. Me fala uma coisa, hoje... Deixa eu te mandar as datas. Pode mandar. Hoje o doutor acha que distribuindo os capião, os outros herdeiros vão se habilitar no processo? Vão contestar? Vão se habilitar como terceiro interessado, questionar? O que você acha? Não, porque os 50% é os 50% da mãe deles. Entendi. Entendeu? Tinha já um outro pedacinho de terra aqui que eles já não queriam nem que essa viúva participasse, que essa viúva então participasse, uma fraçãozinha e eles ficaram chateados. já existe um iminente litígio, já, né, doutor? Né? Já existe, né? Agora me fala uma coisa, no inventário o doutor está advogando para todo mundo ou só para ela? Não, só para ela. Só para ela? Ela apareceu aqui porque o outro advogado dela fez lá e ele ia ficar prejudicado, né? Por isso que eu entrei. Entendi. Também prejudicado, não estava dando informação, nada, porque ele é da outra parte da família, inclusive ele tem parentesco. Aí venderam um imóvel lá, tanto que eu tenho que conseguir, era para ela ser inventariante. Aí eu tenho que conseguir a remoção da inventariante também ainda, com base na venda que eles fizeram de um imóvel, né? E tem 3 menores. Então eles venderam já uma outra parte de um outro imóvelzinho, aí eu estou pensando em pedir a remoção da inventariante por isso. Só que eu acho que eu tenho que pedir ainda o... Doutor, eu faria o quê? Eu faria... Como a situação já é litigiosa, o doutor já está pedindo declaração de união estável, reconhecimento, remoção do inventariante, eu faria o quê? Eu faria os capião de tudo, viu? Eu faria os capião de tudo, porque a situação pior que a gente poderia ter é parcial, mas existe a chance de ter sucesso em tudo. Abriu o judiciário, o problema aí que é vara civil, né? Não é vara especializada. Quando a gente tem vara especializada, vara de registros públicos é sensacional, porque eles conhecem o assunto, são atualizados. Vara civil julga divórcio, separação, alimentos, vai julgar os capião. Às vezes não conhece, o juiz é fraco, né? O juiz é fraco, o assessor. Então, mas mesmo assim, eu faria uso capião integral de tudo. Porque por mais que existisse... eu faria de tudo. Esse julgado dá de fato, esse 16.31.859, dá a possibilidade de fazer de tudo. O doutor teria que bater muito com a posse exclusiva, a gestão exclusiva dela, né, com ele. Mas isso não inibe a posse dela, entendeu? Eu enviei aí a planilha, para o senhor entender um pouco. Peraí que a Maria já vai enviar aqui, viu? Porque se fosse uma situação consensual, aí tudo bem, né? Faria o pedido para tentar não evitar colocar fogo na situação. Mas como já está litigiosa a situação, já não é de agrado dos outros filhos, eu faria o pedido integral. Faria o pedido integral, não ia na verdade, omitir nada. Ela conviveu um relacionamento com ele, o qual ela sempre teve a posse, né? Sempre teve a posse de forma integral com ele e ele veio a falecer. Então ela tem o direito de pedir o uso capião, é uma ação homologatória. E detalhe, viu, doutor? O doutor tem que usar a súmula 237 desse uso capião também, viu? Súmula 237 do Supremo, anota aí. Por que a súmula 237 do Supremo? Porque o doutor vai usar esse uso capião para blindar ela. Vai usar como escudo protetor, porque essa família, os filhos, eles podem fazer o quê?
no auge, né? Eles podem fazer um arbitramento de aluguel em face do espólio, entendeu? Pois é, eu vou pedir o direito real de habitação também lá. Uma das coisas que eu vou pedir, que não foi pedido, não foi nada, na verdade, não acordo lá do processo. Chegou aí a tabela? Maria tá mandando aqui, ó. Aí, deixa eu ver. Aquele sistema que vocês mandaram eu nunca usei, na verdade, nunca nem vi, eu tinha que cadastrar ainda, né? É, mas é bem simplesinho, fica para uma outra oportunidade. Mas não tem problema, o importante é atender bem, seja aqui, seja lá. Mandou só na hora também agora, né? É. Eu tinha perdido muito tempo. E assim é muito bom, né, doutor? O WhatsApp, o vídeo do WhatsApp é muito bom. Pois é, eu tô usando o computador, primeira vez também que tô usando o computador, eu não usava no computador. Que legal. E antes não dava pra fazer, agora ele tá usando o computador, ficou melhor, deixa eu mexer no celular. Doutor, eu faria isso. Como o doutor vai pedir exoneração, ainda não chegou, ela vai mandar. Como o doutor vai pedir, né, na verdade, tem interesse em mudar o polo lá do inventariante, a representação, já que está na chuva, dá para se molhar. E hoje tem decisões fortes, né, nesse sentido. Eu faria o pedido de uso capião integral. Uso capião integral. Só a venda de um imóvel sem autorização, sem informar no processo, o senhor acha que dá para conseguir a remoção da inventariante? Provavelmente sim. Provavelmente dá para conseguir sim. Eles venderam e o que acontece? Quem está na administração desse imóvel maior, a outra parte é 10 hectares. Nesse imóvel maior, quem está é a CIDA. E o que acontece? Eles venderam entre os irmãos, negociaram, até a CIDA recebeu, até a parte dos filhos também. Recebeu? Porque no centro de vendido só mandou o dinheiro para ela. Aí foi quando ela veio procurar. Aí eu estou pensando em alegar isso. Tem os filhos menores, né? Da UNB já me ajuda também, porque tem os filhos menores. E foi vendido, ou seja, tá queimando um valor ali. E o que acontece? A declaração também é tudo de acordo com os valores INCRA, que é um valor assim, por exemplo, um imóvel ali que custa, esse imóvel que foi vendido, ele foi vendido por 600 e poucos mil reais, quase 700 mil reais. Mas na declaração do inventário, ele está 100 mil reais. Tá. Porque o valor INCRA, a gente consegue passar isso aqui. Nos capião, essas coisas, eu estou pensando em jogar o valor real da terra, porque quem quiser se enfiar lá, porque para a CIDA eu acredito que eu consigo justiça gratuita, ela só tem pensão e tal, não tem nem renda lá do sítio, que não tem, acho que tem pouquinho gado lá. Então eu estou pensando em jogar o valor real disso para quem quiser entrar na confusão, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Que aí sobe o valor lá bem alto, uns 50 hectares ali, vai dar 20 e poucos alqueires, vai dar uns 2 milhões e meio pelo menos. Uma soma de 2 milhões e meio pelo menos esse pedacinho de terra. Doutor, faz isso, pede, já que está fazendo os capião, já faz o pedido integral. O que... E na dúvida esse cara integral, chegou a tabela aí do senhor ver? Estou achando que às vezes não estou sabendo explicar. Tá sim, viu? Chegou a tabelinha? Mas ele não chegou, não. Agora, a remoção da inventariante, o doutor já tem um motivo bom, hein? Que bom, hein? Já tem um motivo. Tem um trator aí lá que eu ia alegar que ele foi ocultado também, né? Sonegado, só que ela assinou declaração lá, os bens, eu vou colocar. Porque na prática, a remoção da inventariante é cara crachá. O juiz ou a juíza, quando olha, né, e cai nos um ou outro, são dois motivos, né? Nós temos as omissões relativas ao processo do inventário. Isso ocorreu também ou não? Não, porque começou agora, né? Não, no final. Já está no final. Tem TCM, nada, tem tudo. Então tá. Vou fazer uma confusão com tudo. Entendi, porque nós temos duas teses boas. Se eu vou querer uso capião ou não. Se eu não for querer uso capião, eu vou entrar só pedindo só mesmo a questão da moradia, né? Direito real de habitação. E a peça de remoção, o doutor já fez? Ou não? Ainda não? Vai fazer? Não? Minutei. Tá. Porque, na verdade, o Supremo, né? O Supremo, ele falou ano passado, né, esclareceu, que hoje o reconhecimento da remoção do inventariante são duas teses. Nós temos o quê? As omissões relativas ao processo de inventário e as omissões relativas à administração dos bens do inventário. Pelo que você está me falando, ocorreu as duas, né? Ocorreu as duas. Porque no primeiro grupo, não prestar no prazo legal as primeiras ou últimas declarações, né, ou ainda não o inventariante dar andamento regular ao processo, pronto, ela já cometeu. E na outra, tem as duas, né? Deixar de maneira culposa os bens se deteriorarem, não sei se aconteceu, deve ter acontecido também, ou não? São muitos bens? Só esse daí. É dois imóveis, né? Uma fração,
E no processo, outro motivo bom também Quem cuida lá é é a minha cliente quem cuida. ela que Entendeu? Quem cuida. administra, na realidade, é a minha cliente. Entendi. A outra nem vai lá, né? Nem vai lá. Nem foi lá. Ah, então dá para alegar isso, que deixou de, na verdade, o inventário, dá para alegar essas duas teses, hein? Dá para alegar a primeira tese, omissões relativas ao processo de inventário, acho que o doutor já até minutou isso, e a outra, omissões relativas à administração dos bens do inventário, porque quem tem a posse exclusiva é ela, né? Isso. E uma dúvida. No caso, como é união estável, eles pediram lá no processo, mas ainda não houve reconhecimento de união estável. Ah, Eles tá. só informam que eu há 20 anos e tal. Por isso que eu ainda não entrei, que era outra dúvida que eu tinha. Como que eu vou pedir lá a remoção e tal, que eu tenho que pedir primeiro o reconhecimento de união estável. Você vai ter que, na verdade, as teses de remoção do inventário, o doutor já tem. Tem as duas, literalmente tem as duas. Tem as omissões relativas ao processo e as omissões relativas à administração dos bens. Exatamente. Agora, o doutor, na declaração, o doutor pode pedir uma tutela antecipada, informando que, como o inventário está em andamento e gera perigo de dano irreparável, requer que seja definida a tutela antecipada para que possa fazer jus à participação como inventariante. É uma tese nova, mas tem dado certo, hein? O doutor faz o pedido, né, de habilitação como terceiro interessado e informa, como o inventário está em andamento, requer a tutela antecipada para que possa usufruir dessa tutela antecipada para a remoção do inventariante, por não prestar contas ou não forem julgados, né? Sonegar, ocultar, desviar bens de espólio, que é o que aconteceu, né? Tem algum julgado ou só fundamento isso daí ali? Ele é um fundamento doutrinário, mas tem julgado sim. O doutor vai ter um trabalhinho de achar, mas tem sim. Tem muitos julgados nesse sentido em Brasília. Rio Grande do Sul também. Chegou a tabelinha? Cadê Maria? Chegou a tabelinha, não? Deixa eu ver aqui se a Maria mandou. É o vídeo que eu mandei. Só um minutinho, doutor Getúlio. Aqui. Ainda não. Deixa eu chamar ela aqui. Falha minha, viu, doutor Getúlio? Eu tô com o celular aqui falando com o doutor. Por isso ela não mandou, tadinha, não recebeu. Aqui, ó. Agora sim, tá aqui já. Ó. Ai, meu Deus do céu. É que a gente costuma falar tanto na plataforma que esquece no celular. Aqui, ó, chegou a tabelinha, ótimo. Tá aqui, ó. O 50, né? Ou seja, o 100% do imóvel é essas duas frações aí. O seu José e a Dona Maria, o imóvel está dando pro seu José. O seu José e a Dona Maria conviveu até dia 26 de 3 de 2002, quando ela faleceu. Ele continuou morando, aí nisso eles tinham 10 herdeiros, né? Ele continuou morando no imóvel junto com a Cida, desde 26 de 5 de 2022, de união estável. E aí o seu José faleceu agora, 26 de 5 de 2022, né? É. E ele estava morando com a Cida lá praticamente desde o tempo que a Dona Maria faleceu. Entendeu? Então, assim, ao meu entender, o seu José e a Cida, eles tinham 50% do imóvel. Na verdade, o seu José, né, tinha 50% do imóvel e 50% que era para ter sido inventariado era do espólio de Maria. Porque Tá. ele era meio, então 50% era do espólio de Maria. Esses 10 herdeiros, até hoje, ninguém fez a ação ninguém abriu o inventário de Maria. Abriu agora, né? Abri agora. Por isso que a minha tese era apenas de 50%, porque eu tenho dúvida se agora a Cida consegue usufruir isso tudo, porque o seu José faleceu agora, dia 26 de 5 de 2022. Então aqui ela seria herdeira só.
o trabalho que na verdade o doutor consegue fazer ela consegue fazer os capião de tudo. O trabalho que o doutor vai ter antes dos fatos abre uma preliminar. Nessa preliminar, o doutor pode explicar que é possível fazer os capião da totalidade do bem, e aí o doutor, o trabalho que o doutor vai ter, na verdade, é justamente isso, explicar, né, da possibilidade. Aí tem o julgado que eu passei para o doutor, ele ajudaria bastante. Por quê? Porque é muito tempo de posse, né? O juiz que for julgar isso, ele não pode fazer confusão em relação não pode, a direito às sucessões e posse. Se o juiz fizer essa confusão, ele vai nos atrapalhar. Então ele não pode fazer essa confusão. Nós temos que bater no quê? Bater que é possível fazer uso capião, até sendo coproprietário, né? A gente está falando de coposseiro, copossuidor, tudo bem que ele consta na matrícula, né? Mas é possível, tem decisões. Se o doutor anotar, anota aí a decisão, quer ver? Uma decisão que vai ajudar, vai cair como uma luva. É a decisão 18, 40, 561. Essa decisão 18, 40, 561, esse RESP, ele diz o quê? Que o condômino que exerce posse sem oposição do coproprietário pode pedir uso capião nome próprio. Poxa, cai como uma luva. Tudo bem, a situação é um pouquinho diferente porque é coposse e não copropriedade. Mas se pode fazer uso capião integral de coproprietário, imagina o coposseiro. Pode também, entendeu, doutor? E a dúvida ainda por nascer o direito dele, como ele estava na posse, então assim, quanto a ele, ela não tem a posse exclusiva ali porque ela tinha composse, né? Então ela não tinha posse exclusiva porque ela era casada com ele, né? Até o falecimento dele. Então nessa parte que eu acho que eu não consigo ver ainda. E o doutor, na verdade, teria que usar essa tese, por quê? Porque eles talvez não quiseram fazer, o advogado do outro lado não sabe. Mas já pensou? Já tem um inventário em andamento já há muitos anos. A partir do momento que eles cair a ficha deles, eles vão fazer o quê contra ela? Uma ação de arbitramento de aluguel. Integral. Então, o doutor tem que usar o uso capião integral e a súmula 237 para justamente usar, quando necessário, se isso acontecer, como matéria de defesa, para inibir que ela pague aluguel. Porque senão eles vão cobrar, dentro do espólio, através da representante, né, da inventariante, aluguel dela. O espólio, como ela não faz parte do espólio, porque existe a ação de reconhecimento de união estável ainda, se o doutor não fizer uso capião de forma integral, o doutor não tem uma linha de defesa contra essa ação, entendeu? No processo de inventário, ela está como herdeira, né? Lá eles reconhecem a união estável dela e tal, só que assim, ainda não foi homologado, então eu entendo que a partir do momento que isso aqui virar litigioso, eles podem também negar, né, a situação. Eu faria isso, doutor, eu faria uso capião de tudo, eu usaria o enunciado 492, que a posse é um direito sui generis, ou seja, não dá para confundir posse com direito de sucessões. Eu abriria até um tópico, né? Da importância de... eu abriria um tópico antes dos fatos, da importância em não confundir posse com propriedade, ou da importância de não confundir direitos possessórios com direitos sucessórios. E aí eu falaria, né, que existem dois caminhos para regularizar um imóvel, não pode ser feita a confusão de direitos sucessórios, porque nesse caso trata-se de uma ação de uso capião, onde é forma originária de propriedade, então ela com base numa posse de mais 20 anos, cumprindo a função social da propriedade, ela quer ter o registro, acesso ao registro de forma integral. E aí eu bateria no enunciado 492 e nesse RESP que eu passei para o doutor. Tem ainda mais dois RESPs que nos interessam em relação a esse caso. Tem o 668, 131, que nos interessa. Tem o 1631, 859 e tem ainda o 1631, 859 e tem ainda o 1787, 720. Repetindo, 1787, 720. Por quê? Porque se nós temos várias decisões que o condômino que exerce a posse sem oposição do coproprietário pode pedir uso capião em nome próprio, imagine a coproprietária. A coproprietária não, a coposseira, né? A coposseira também pode. Não é porque várias pessoas têm a posse, todos têm que pedir uso capião. Pode apenas um deles. É comum entre pai e filhos, né, fazer isso. Então eu bateria nisso, doutor. Eu teria que usar o pedido de uso capião integral para ficar mais fácil eu ter sucesso na demanda e para poder, se vir uma ação de arbitramento de aluguel ou extinção de condomínio, eu ter a tese para defesa, né?
conforme a súmula 237. E outro problema que se o doutor pedir parcial, que o doutor vai enfrentar, que tem uma jurisprudência muito forte, que esclarece o quê? Que não é possível pedir uso capião parcial, né? Você pode pedir uso capião parcial de uma área, uma fração ideal. Então nós temos uma matrícula, né? Uma matrícula enorme. Aí você faz uso capião só de um pedacinho dessa matrícula. Só de um pedacinho. Então isso é possível. Você está, na verdade, desmembrando, né? Através do uso capião. Então legal. Agora, fazer uso capião parcial, existe uma jurisprudência que diz que não. Não há o direito, né, no direito processual civil brasileiro, o direito de fazer uso capião parcial, especialmente porque o imóvel pertence a todo, né, indivisível ao espólio. Ou seja, se o doutor pedir uso capião parcial, o doutor ainda está ajudando a outra parte, matéria de defesa, entendeu, doutor? Teria que ser integral, teria que explicar muito bem para um juiz não fazer confusão, mas teria que ser integral para poder dar a ela a propriedade integral e outra, usar a matéria de defesa se necessário numa ação, talvez de extinção de condomínio, que seria perigosa, ou arbitramento de aluguel, entendeu? O problema é que esse tipo de caso que o doutor assumiu é um caso difícil, porque é juiz de vara civil. Então o que o doutor vai ter que fazer? Eu oriento o doutor a despachar com o juiz ou juíza, né? Falar, excelência, só para explicar, a título de conhecimento, como não é possível pedir uso capião pela jurisprudência parcial, eu quero deixar claro que o pedido foi feito de forma integral, porque já existem julgados, inclusive, da copropriedade. Entendeu, doutor? É um caso que dá trabalho esse caso, viu, doutor? É um uso capião. Esse uso capião que o doutor vai fazer, já está fazendo, não é aquele café com leite, não. Um uso capião difícil. Parabéns pela coragem, né, de assumir o caso, pela coragem, né, de estudar, quebrar a cabeça, fazer mentoria. Porque, doutor, é complicado. O doutor está numa situação aí que, se for para o lado do uso capião parcial, capaz de perder a ação. Pega um juiz, uma juíza fraco e tá cheio, né, doutor? Ele vai bater nisso, ele vai falar, ó, não cabe uso capião parcial. Não cabe. Não há no direito brasileiro possibilidade de uso capião parcial, especialmente porque o imóvel pertence ao todo, né? Ou seja, indivisível do espólio. Então, dependendo, se o doutor fizer esse pedido, provavelmente vai perder a ação, né? Vai perder a ação. Não existe uso capião parcial. Então o doutor vai ter que fazer o quê? O uso capião total da área, trabalhando na coposse. Eu, para ser sincero, nem ficaria focando muito em coposse, mencionando. Eu falaria da posse dela, que é mansa e pacífica, animus domini. Eu falaria dos requisitos, falaria que a posse dela é exclusiva, a gestão é exclusiva. E aí eu mencionaria num parágrafo que ela teve um relacionamento com ele, o qual existe uma ação de união estável, a qual está em andamento. Então, eu mencionaria só para não omitir, mas de forma muito leve. Eu não ficaria falando de coposse, não. Não falaria para não confundir a cabeça do judiciário, às vezes mal intencionado, né? Você pega um juiz ou uma juíza mal intencionado, ele mesmo não gosta do assunto, ele vai fazer confusão. E aí, na jurisprudência, aí eu falaria que o condômino, que exerce posse sem oposição do coproprietário, pode pedir uso capião em nome próprio. Isso nós temos julgado, a terceira turma, mencionaria, e que isso deve ser aplicado também na coposse, né? Não na copropriedade. Entendeu, doutor? Eu iria nessa linha. Mencionaria a súmula 237, para evitar justamente o doutor não perder a ação, né? De graça, o judiciário fugir, né? Essa ação eu sei que ela vai longe. Vai sim. E aí o doutor pode fazer também, pedir a suspensão do inventário, né? Pode. Pode. O doutor pode pedir a suspensão do inventário até que seja julgado no uso capião, entendeu? Até para evitar isso, né? E aí, esquece, né? Por isso que eu tomo agora da noite, que agora, na verdade, eu preciso mais me preocupar em separar mais as ações, o inventário acumulativo, né? Eu faria o quê? Eu faria a distribuição dos capião quanto antes, enunciado 492, súmula 237, posse mansa pacífica animus domini, posse exclusiva e gestão exclusiva. Trabalharia com esses dois julgados, tanto da possibilidade de fazer uso capião de herança, herdeiro, principalmente com esse uso capião que pode o coproprietário fazer, uso capião da parte do outro coproprietário. Trabalharia muito em cima disso. Depois de distribuir o uso capião, eu iria lá no inventário e falaria, né? Pediria a suspensão
do processo de inventário por depender do julgamento de outra causa, que é o uso capião. E está pacificado isso, né? Processo suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juiz ou declaração incidente. Ou seja, é uso capião, né? Uso capião. Eu faria isso sim. E a chance de conseguir fazer isso e ter sucesso é grande, doutor. É claro que o judiciário está muito ruim, né? A gente sabe que pode ocorrer falhas, erros, mas eu faria sim, faria sim. Nesse pedido de suspensão, eu usaria o 313, o artigo 313 do Código de Processo Civil. Porque eu não sei se o doutor lembra, mas o 313, ele fala, né? Suspende-se o processo pela morte ou perda da capacidade, pela convenção das partes. E aí o doutor ia trabalhar com o quê? Que existe uma ação declaratória em andamento, a qual deve ser julgada. Ou seja, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas também. O uso capião, a gente pode falar que o uso capião é um incidente de resolução de demandas repetitivas. É uma ação declaratória, também tem julgado nesse sentido. Tentando achar aqui o documento do imóvel para te mostrar. Muito documento nesse processo. Lá na suspensão bateria muito nisso, que requer a suspensão do inventário, uma vez que existe o uso capião em andamento. Diante disso, existe uma situação de depender do julgado de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Eu iria nesse fundamento aqui, doutor. É o 313, viu? É o 313. É o 313 que vai te ajudar. E é claro que pode, né, o judiciário fazer confusão, ainda mais juiz de vara civil que julga tudo, mas o doutor estaria usando as estratégias corretas, né? Teria tudo para dar certo. Foge do uso capião parcial e vai dar certo. Se o doutor quiser, a hora que o doutor fizer a peça, se o doutor quiser, eu estou aqui para ajudar. O doutor ganha mais com o professor, ganha um amigo. Eu quero o bem, estou aqui para te ajudar sempre. Pode mandar para mim. Eu olho a peça, tanto a peça de suspensão, quanto a peça, né? A peça também de uso capião, viu, doutor? Pode mandar. Eu olho com muito carinho, tá? Beleza. Esse caso é um caso bem específico, né? Eu procurei lugar de tudo que é isso. É um casinho chato isso aí, bem complexo. Mas também tem aquele negócio, né, doutor? Quando o doutor vê a procedência de um uso capião, a suspensão do inventário, nossa, é prazeroso demais, né? Porque não é fácil, não. É um caso complexo. Mas eu iria... Eu estava pensando que aqui na nossa região, é um nicho, na verdade, que eu vi nessa situação aqui, porque aqui muitas vezes acontece isso, entendeu? Morre a mãe ou o pai, eles deixam o imóvel, fica lá até para fazer aquele inventário. E aí dá para trabalhar com outras teses. Eu iria nisso, doutor. Eu iria no uso capião integral, para evitar, né, essa jurisprudência forte que tem do parcial. Eu iria nisso. E tem tudo para dar certo, viu, doutor? Tem tudo para dar certo. É claro que fatalidades acontecem, não existe causa-ganha, o doutor já deixou a cliente avisada, né, em relação a isso, mas é o melhor a ser feito, viu? Eu tenho que conseguir aqui a gratuidade, né? É. Para jogar os valores reais. E outra, conseguindo a gratuidade, foge do risco da sucumbência, né? Né, doutor? Conseguindo a gratuidade, foge do risco de qualquer sucumbência, né? Exatamente. O problema é a sucumbência. E ela recebe a pensão dele, não o salário. Ele recebe pela morte dele. Agora, que o uso capião, nesse caso, é o único meio que o doutor tem para ajudar ela, Por quê? Porque tem que ser integral. Outra coisa também que o doutor pode fazer, fica uma dica também. Na preliminar, antes dos fatos, o doutor pode pedir a averbação premonitória. No uso capião, é possível pedir a averbação premonitória. O que é isso? O juiz ou a juíza vai expedir um ofício e vai mandar para o cartório. Vai fazer constar na matrícula do imóvel objeto que existe um uso capião em andamento, entendeu, doutor? E isso é interessante por quê? Porque desmotiva outras pessoas a comprarem direitos hereditários, caso eles façam uma ação de arbitramento de aluguel. Usa como tese de defesa. E o pior de tudo, né? Vai que...
É. E outra coisa, a hora que o doutor conseguir sujar a matrícula desse imóvel, eles entram em desespero, né? Até os advogados, ou advogado do outro lado, vai falar assim, doutor, vamos fazer um acordo, porque sujou a matrícula. Se eles pedirem a extinção de condomínio, poxa, quem que vai arrematar o imóvel com uma verbação premonitória de um uso campeonamento? Pode ter até um louco que arremate, mas diminui muito o risco, né? Manda essa peça, eu quero ver essa peça para te ajudar. Com muito carinho e muito respeito aqui. Então, uso capião seria, então, ação declaratória de uso capião, extraordinária habitacional. Conforme artigo 1238 do Código Civil e parágrafo único, enunciado 492. É um uso capião sem réu. É declaratória essa ação. Trabalharia preliminar 1, justiça gratuita. Preliminar 2, averbação premonitória. Preliminar 3, pré-questionamento, porque pega um juiz covarde e não vai julgar esse caso a nosso favor. A gente vai ganhar em segundo e terceiro grau. Então a gente tem que ter boas teses recursais. Eu já pré-questionaria em preliminar. Depois entraria nos fatos, falando que ela tem a posse, mas pacífica, menos domínio, há mais de 20 anos, posse exclusiva, gestão exclusiva, cumprida a função social da propriedade. No direito, nas fundamentações, enunciado 492, súmula 237, artigo 1238 do Código Civil, e aí eu trabalharia com os julgados, tanto o julgado que é possível herdeiro fazer uso capião, só por conexão, e principalmente o julgado 18, 40, 561, que é o julgado que esclareceu, né, da terceira turma, que o condômino que exerce a posse sem oposição do coproprietário pode pedir uso capião. Se cabe para coproprietário, cabe também, né, para copossuidor. Pronto. Lá no pedido, deixaria claro que requer a procedência da ação para que seja expedido um mandado enviado ao cartório para que seja aberta uma nova matrícula. Essa matrícula está suja. Então, o ideal é que abra uma matrícula nova. Pede a citação dos confrontantes, pede a citação do último proprietário que conste na matrícula os seus respectivos herdeiros. Eu não apontaria, eu deixaria o cartório pesquisar isso para a gente ganhar tempo. Pede a manifestação do MP, União, Estado, Município. Pede a perícia topográfica, tem que pedir também a perícia topográfica. E pede uma audiência de instrução e julgamento sob pena de cerceamento e defesa. O juiz aí não vai marcar, não. Mas o doutor cai onde o doutor quer. Qual que é a estratégia? O juiz, você não marcou a audiência de instrução e julgamento, então, se você não me agradou na decisão, eu tenho a tese do cerceamento e defesa pronta por recurso de apelação, entendeu, doutor? Peraí, vou pedir o quê? Pede o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. Se o juiz não marcar essa audiência, o doutor já tem o recurso pronto, né? De cerceamento de defesa. A tese de cerceamento de defesa. Pode dar errado? Pode, mas é difícil. O doutor está fazendo o melhor, viu? Está fazendo o melhor. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Teve um uso capião que eu vi aqui que eu achei interessante, foi o cara que tem aqui, foi até tinha um amigo meu, ele tinha um imóvel rural, só que lá é área de preservação permanente, comprou por isso, um sítio só floresta, perto de uma cachoeira, no lugar aqui, aí do lado tem três cachoeiras nesse imóvel dele. E do lado tem um parque aquático lá, né? Tem o parque aquático. E aí, ele foi para regularizar o imóvel dele e pediu para fazer o gel. Quando fizeram o gel, deu que ele estava numa área um pouco maior. Ixi. E aí o vizinho viu, ele nem estava lá. O vizinho viu, o cara bateu o gel e falou, não, é aqui. Aí o cara pegou e já viu, era um pico bom assim e passava pegando uma beirada de uma cachoeira e tal. O cara já pegou e desceu o olho na hora. Já nem perguntou pra ele nada. O cara do gel falou que era aqui a cerca. O cara já foi lá e arrancou a cerca antiga e levou lá pro lugar dela lá, né? Aí abriu um espaço grande e tal. E aí ele entrou com os campeões dessa área, então mesmo sem estar morando, sem ter nada ali, ele pegou essa ação. Fez essa ação.
Na verdade, o judiciário está muito ruim, né, doutor? Aqui, tem os campeões no Brasil todo, né? E eu estou percebendo de 5, 8 anos para cá que tá tudo maluco. Teve um caso de uma cliente aqui, ela não mandava documento. Não mandava documento, eu cobrei, o pessoal aqui cobrou, e não mandava, doutor. Não mandava documento, não mandava. Eu falei, olha, você não mandou documento nenhum. Pouca coisa eu consegui juntar, a certidão de propriedade, distribuidor civil, você vai perder a ação. E eu não mordi a língua, doutor. A decisão não foi procedente. Ou seja, o juiz ou a juíza nem conferiu. A verdade é essa, nem conferiu nada, né? Então é esquisito, é esquisito. E eu tive um caso também esse ano aqui que me chamou a atenção, porque tinha tudo certinho, tudo bonitinho, documentos, nossa, muitos documentos, e perdemos a ação. Então, o judiciário está muito ruim, né? Aí você fala, então vamos fugir do cartório, vamos fugir do judiciário, vamos para o cartório. É mundo de Bob, né? Não existe aquilo que vendem para nós, né? O que estão vendendo na internet, muitos cursos para arrancar dinheiro dos advogados, da gente, vende uma coisa que não existe, essa advocacia extrajudicial perfeita. No inventário, no divórcio extrajudicial, legal, mas uso capião não. De cada 100 casos de uso capião, 98 é judicial mesmo. Porque tem iminência de litígio, tem temas polêmicos, falta de documentos. Então vende uma coisa que não é real. Você não consegue, mas você tem uma dificuldade até no judiciário, imagine no cartório. Tanto o tabelião não quer fazer a escritura pública, tem tabelião que faz escritura pública de qualquer coisa, não tem responsabilidade, mas o registro não vai registrar, né? Então infelizmente, né? Por isso, diante de tudo isso, doutor, faz isso. Faz uma peça linda de uso capião, pode mandar para mim, eu olho, dou sugestões se o doutor me permitir, com muito carinho e respeito, mas eu mandaria ver. E o doutor quer fazer, né, a exoneração lá do inventariante, mas ainda não é o momento, teria que pedir tutela antecipada. E aí o que o doutor pode fazer? Pode peticionar como terceiro interessado pedindo a suspensão, ou seja, já aparece no inventário. Já aparece no inventário de uma outra forma, né, uma outra tese. Pedindo a suspensão do inventário, uma vez que tem um uso capião em andamento. Seria o melhor dos mundos, né? Se acontecer de fazer uma ação de arbitramento de aluguel ou extinção de condomínio... Tem que atravessar alguma coisa no inventário. Agora, de qualquer forma, pelo menos para protelar até eu concluir a peça de uso capião, né? Vou ter que atravessar. Qualquer pedido lá, vou ter que atravessar. O que o doutor pode fazer... Boa. O doutor faz uma petição, requer a habilitação dela como terceira interessada, uma vez que existe uma ação em andamento de declaração de não estável. Aí vai abrir prazo para eles nesse... Bom, pode ser, boa, doutor. Pode ser. Tem que fazer. E outra coisa, já faz a distribuição dos campeões, pelo menos termina o ano com chave de ouro, né? Ó, precisar eu tô aqui, tá? Conta comigo, ganha um amigo aqui pra vida, tá bom? Bom dia, fica com Deus, qualquer coisa eu tô aqui, tá? Despacho confuso, alguma coisa, alguma tese, você me chama, tá bom? Tchau, fica com Deus, um abração. Faz a pós no ESO, hein? Na hora que o doutor tiver um tempinho, entra no site www.portaleso.com.br. A pós custa menos de R$1.000, é uma pós fantástica, focada na prática. Vários cursos gratuitos, entra lá, tá bom? Tchau, tchau, tchau.